O surgimento do PlayStation 1 foi um processo que começaria a partir de uma rejeição por parte de uma fabricante de consoles conhecida como Nintendo para com a Sony. A empresa incorporou na época ao Super Famicom discos conhecidos como disquetes, que serviriam para complementar os cartuchos do Super NES. E então a Nintendo decide substituir os disquetes pela mídia de CD-ROM, uma tecnologia recente e bem mais avançada. A Nintendo então decide procurar a Sony para desenvolver o tal complemento de disco ROM, sendo este chamado a princípio de PlayStation ou Super NES CD. Na época, Ken Kutaragi, que já havia trabalhado com a Nintendo, era o responsável pelo projeto, inclusive sendo este também responsável pelo desenvolvimento dos chips de processamento de áudio de 8 canais do Super Nintendo. Mas embora Ken Kutaragi estivesse paralelamente envolvido com um novo projeto da Nintendo, os CEOs da Sony curiosamente não tinham ciência desta parceria com a gigante Nintendo. Inclusive isto foi quase motivo para a demissão de Kutaragi na empresa após tomarem conhecimento. Mas acabou sendo poupado após um dos CEOs da Sony, chamado Norio Ohga, reconhecer o potencial de Kutaragi, já que na época o CEO também havia trabalhado no mesmo projeto da Nintendo. O projeto com CD-ROM da Nintendo, no entanto, foi por água abaixo, pois a Nintendo perderia grande poder de controle sobre o aparelho, inclusive parte do lucro das vendas dos jogos para a Sony. A Nintendo sempre gostava de monopolizar e dominar o mercado. Dividir o lucro e o poder não era a praia da Big N. Com o projeto agora cancelado pela Nintendo, Kutaragi agora convence a Sony a desenvolver seu próprio console, e assim nasce um console revolucionário que dominaria o mercado de consoles domésticos por muitos anos, o PlayStation. Entrando na briga da quinta geração de consoles, o PlayStation foi lançado em dezembro de 1994. Alcançando sucesso imediato, o PlayStation vendeu feito água. Grande parte desse sucesso foi devido às enormes facilidades para as produtoras de jogos, ferramentas de desenvolvimento de jogos bastante amigáveis, oferecendo também um mundo tridimensional que estava se tornando o futuro dos jogos, e oferecendo suas mídias em CDs. Muitas foram atraídas para a Sony após anos trabalhando para a Sega e a Nintendo nos seus consoles de cartuchos. Apesar de que a Sega já havia introduzido meses antes do lançamento do PlayStation o Sega Saturn, que inclusive acabou sendo reprojetado nas pressas quando foi pega de surpresa pelo poder gráfico do PlayStation. Mas acabou se tornando uma tragédia na Sega devido à sua complicada arquitetura, afastando assim qualquer possibilidade de sucesso, sem contar com falhas grotescas como o abandono da série Sonic para o console, prejudicando dramaticamente suas vendas, e não foi à toa que vendeu pouco mais de 9 milhões de unidades. Em contrapartida, o PlayStation fez tanto sucesso que vendeu cerca de 101 milhões de unidades, sem dúvidas o maior sucesso da quinta geração. Em comparação a um de seus concorrentes, o Sega Saturn, o PlayStation era inferior no desempenho, mas ter uma arquitetura bem mais simples fez toda a diferença. Programar jogos na complexa arquitetura do Saturno era missão quase impossível. Não foi à toa que muitos jogos não usavam quase nada do verdadeiro poder do processamento do Sega Saturn. A Alien Trilogy foi um exemplo disso, mas no PlayStation a diferença era gritante. Com as ferramentas de desenvolvimento muito amigáveis, não foi à toa que o console teve por volta de 4.000 títulos. Jogos como Gran Turismo, Final Fantasy e Metal Gear Solid foram alguns que sacramentaram o console. O console também trouxe os famosos Memory Cards, que embora já eram vistos nos consoles Neo Geo, não eram tão famosos dado o baixo sucesso do console, mas com o PlayStation acabaram inclusive, além de bem famosos, indispensáveis. Como o próprio nome diz, os Memory Cards eram cartões que guardavam algum progresso do jogo, podendo inclusive gravar vários, o que tornava a jogada bastante cômoda. Ou seja, se você precisasse abandonar a jogatina por algum motivo, era só salvar o progresso no Memory Card para depois continuar de onde havia parado. Quanto aos controles, houveram duas versões, uma simples e outra conhecida como DualShock, com 2 botões direcionais analógicos. O PlayStation ainda teve uma variedade de acessórios ao longo de sua vida útil, como o Pocket Station, Gun-Con e o PlayStation Multipad. Este permitia a jogabilidade multiplayer. Ainda em pleno auge, em meados de 2000, a Sony lança um modelo redesenhado do PlayStation. Este ficou conhecido como PS1, que era bem menor e com bordas arredondadas e na cor branca.
Incrivelmente, o PlayStation continua a ser o console mais vendido na época, mesmo após o surgimento de outros concorrentes, como o Nintendo 64 e ainda o Dreamcast da Sega, que na época inaugurava a sexta geração de consoles. Por fim, o console ainda foi produzido até 2006, entrando para a lista de um dos consoles mais bem-sucedidos de todos os tempos.